A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para o nosso quinto vídeo, o Ministério de Cura e Libertação. Vamos estar falando nesse vídeo sobre práticas do passado. Pessoas que se envolveram com falsas religiões no passado e se encontram vinculadas devido aos pactos e rituais ainda não quebrados. Não é verdade que todas as religiões são boas e que todas nos levam à salvação. Se fosse assim, o Senhor Jesus Cristo não precisaria ter vindo ao mundo, pregado o Evangelho, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Somente Jesus Cristo nos leva até o Pai. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através do Senhor Jesus Cristo. Nós não pretendemos neste vídeo estar falando sobre religião. Eu vou estar citando sobre falsas religiões, conforme o texto bíblico que nos orienta sobre determinados rituais que são considerados abominações ao Senhor. Temos isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9, nos fala da seguinte maneira: quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita e que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Temos nesse texto as práticas religiosas que são consideradas abominações ao Senhor. Vemos que fala de sacrifício humano, quando pessoas entregam filhos ou outras pessoas em prática de rituais, isso é abominação ao Senhor. O texto de Deuteronômio cita também o encantamento, que é um suposto efeito mágico causado por indivíduo ou criatura ou entidade, a quem se atribui poderes sobrenaturais, também chamado de feitiço, ou bruxaria, ou também chamado de simpatia. Simpatia é um ritual que algumas pessoas utilizam para separar casais, ou como também para juntar pessoas, mesmo sem a pessoa gostar. Esse ritual tem o efeito de juntar pessoas, utilizando elementos da natureza, ou velas, ou mel, açúcar. Mas o que importa é que essa prática da simpatia, também juntamente com o encantamento, a bruxaria, é considerado abominação ao Senhor. E as pessoas que se envolvem nessas práticas atraem maldições e envolvimentos com demônios. Tem também o texto falando de feitiçaria e magia. Esta prática busca alcançar, através de meios ocultos, resultados que não podem ser explicados por leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Feitiçaria, magia, também adivinhações e presságios. É a prática de adivinhar o futuro. E nós temos o texto de Atos, capítulo 16, versículo 16, onde Lucas, juntamente com Paulo e Silas, descreve um fato, um acontecimento que eles se envolveram, conheceram uma mulher que praticava adivinhação. Vamos para o texto bíblico. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. Então nós vimos aqui com esse texto que essa mulher era
adivinhava mediante a ação de um espírito maligno que estava nela. Quando esse espírito saiu, em nome de Jesus, conforme o apóstolo Paulo repreendeu, ela não mais teve a capacidade de adivinhar. Então aprendemos aqui que essa adivinhação vinha com base em um espírito e um espírito maligno. O texto que nós estamos meditando nesse vídeo, Deuteronômio 18, entre o versículo 9 e 14, a partir do versículo 10 ele vai falando assim, ó: não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, alguém que pratique adivinhação ou dedique a magia, alguém que faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, ou alguém que seja médium ou espírita ou que consulte os mortos. A prática mediúnica está sendo citada aqui como uma prática que é abominável ao Senhor. A mediunidade que vem de intermediar, a pessoa serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Os espíritos, eles se manifestam na terra mediante o corpo desses médiums, dessas pessoas. E essa prática está sendo citada aqui em Deuteronômio 18 como abominável ao Senhor. E na Bíblia, nós estamos com a nossa regra de fé e prática, temos um exemplo do rei Saul. O rei Saul, ele foi ungido por Deus como rei em Israel, e depois ele desobedeceu a Deus. Deus retirou a unção que estava sobre ele, repassou para Davi, e o rei Saul cometeu várias práticas que foram abomináveis ao Senhor. Nós temos no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, a partir do versículo 5, quando o rei Saul consulta uma médium espírita para que pudesse invocar os mortos para trazer uma informação para ele. Começa assim o texto, a partir do versículo 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo as suas roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestido um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. Até aqui o versículo 14. Tem a continuidade do texto, onde Saul consulta esse ser, como a espírita viu subindo da terra, mas só que não era Samuel, era um espírito maligno disfarçado do profeta Samuel. E aí nós vemos na sequência da vida do rei Saul, em 1 Crônica 10, versículo 13, o que aconteceu com Saul. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. O que Saul, o rei Saul, fez, com essa mulher, essa médium, chama-se necromancia, que vem do grego necros, que significa morte, e manteia, que significa adivinhação. Então, é a arte de invocar a alma dos mortos para obter revelações. Segundo referências da língua portuguesa, necromancia é a suposta previsão do futuro através da comunicação com o espírito dos mortos. A necromancia atrai demônios e vincula o praticante ao reino das trevas. Vemos mais uma orientação de Deus, agora no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 31, na Nova Versão Internacional, na NVI, fala assim o texto:
Não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está bem claro o texto, Levítico 19, versículo 31. Não procurem, não recorram, porque senão vocês serão contaminados com eles. Por meio da prática da necromancia, espíritos malignos assumem a identidade das pessoas que morreram para enganar aqueles que invocam. A ideia de que os espíritos das pessoas mortas podem ser contatados para obter informações é falsa. Aqueles que vão atrás desse tipo de contato vão inevitavelmente lidar com espíritos demoníacos e não com os espíritos dos entes queridos. A maldição espiritual é consequência dos pecados espirituais. Pecado espiritual é todo envolvimento com práticas espirituais contrárias aos princípios de Deus. Os pecados espirituais são basicamente a idolatria, a feitiçaria e o ocultismo. E qual a consequência para as pessoas que se envolveram com essa idolatria, que se envolveram com consulta aos mortos, que se envolveram nessas práticas e rituais que são abominações ao Senhor? O resultado é a maldição. A maldição vem em decorrência do pecado espiritual. Essa maldição gera opressão. A pessoa fica opressa. Quem está debaixo de opressão pode perder a vitalidade, sente dores, tonturas, calafrios e inúmeras outras sensações. São esses sintomas, esses sinais que fazem com que as pessoas não vivam a vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo prometeu. E muitas pessoas que nos procuram no Ministério de Cura e Libertação vêm com esses sinais, com esses sintomas de opressão, que inclui também o cansaço emocional, físico e espiritual, pensamentos destrutivos, pensamento de morte, perda da vontade de viver e um desânimo. Há também um nervosismo excessivo, dores constantes no corpo, desmaios, doenças que os médicos não conseguem descobrir. Há também a pessoa com atitudes descontroladas, vê vultos, vê seres estranhos, sempre ouve um barulho assustador dentro de casa, não consegue dormir, tem pesadelos horríveis, sente presença maligna dentro do quarto, como uma pessoa estivesse ali dentro incomodando e pedindo que a pessoa durma. No atendimento do nosso Ministério de Cura e Libertação, hoje nós vamos estar testemunhando o que acontece quando nós estamos ministrando o nome do Senhor Jesus Cristo, com o intuito de ser testemunho que o Senhor Jesus Cristo ele salva, cura, liberta. Nós atendemos um rapaz, um jovem, que teve envolvimento com essas práticas de consulta aos mortos, rituais, com derramamento de sangue, com prática de búzios, de magia. E ele já tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo, mas estava vivendo uma vida amarrada, nada prosperava na vida dele. O casamento estava por terminar, ele com bastantes enfermidades, os filhos dele também enfermos, vida financeira também arrasada. Ele nos procurou para o atendimento e nós o atendemos, entregamos a ficha do acompanhamento para ele. Na ficha ele preencheu ali todos os envolvimentos que ele teve com rituais, com o ocultismo, com a idolatria. E nós começamos a oração e ele fazendo as renúncias, fazendo as confissões, mas ele tinha uma dor no estômago, tivesse algo, um bolo no estômago que não conseguia sair, mesmo mediante as orações. E aí, por discernimento espiritual, nós entendemos que ainda ele faltava confessar algum pacto. E aí falamos com ele, mas ele disse que não tinha intenção de esconder nada, que tudo que ele lembrava ele tinha colocado ali naquela ficha. Então nós orientamos a ele que ele fosse para casa, orasse a Deus de uma forma específica, para que Deus mostrasse para ele se ainda faltava algum pacto ser quebrado. Ele foi para casa, fez essa oração e Deus atendeu essa oração dele. Em sonho, Deus mostrou que ele tinha feito um corte no calcanhar. E ele não lembrava porque tinha feito isso mediante o uso de álcool, ele estava embriagado. Aí ele nos procurou no dia seguinte, contou sobre o sonho que Deus tinha mostrado para ele, nos mostrou o calcanhar, nós vimos a marca e ungimos essa marca, ele fez a renúncia, a quebra, e aquilo que estava no estômago dele, ele conseguiu botar para fora e ele foi curado e foi restaurado para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos no próximo vídeo ainda estar falando das práticas e rituais, da idolatria, dos envolvimentos e as consequências para as pessoas que se envolveram com esses rituais. Até o próximo vídeo, que Deus em Cristo nos abençoe.